o exercício de número 3, pelo método dos nós. Esse exercício aqui é muito bacana, porque nós vamos cair em sistemas para descobrir a barra, o valor das barras. Então, prestem bastante atenção. Já coloquei os ângulos aqui para poder facilitar, né? A gente não perder mais tempo em calcular os ângulos. Então, qual é o primeiro passo? Já que a gente já tem os ângulos, nós já temos as cargas, vamos posicionar então aqui as nossas reações de apoio. Então aqui no nosso ponto B nós temos um apoio que? De segundo gênero e no ponto A um apoio de primeiro gênero. Então vamos posicionar aqui. Vamos posicionar o nosso HA para a esquerda. Por que eu posicionei aqui ele para a esquerda? Pensa nessa minha estrutura, ela está sofrendo cargas nesse sentido. Então, qual é a tendência dessa estrutura? É ela girar. Imagina essa estrutura. Agora que vocês já são quase engenheiros ou já são engenheiros, vamos analisar essa estrutura. Eu quero que vocês saiam desse curso sabendo posicionar as reações de apoio bem simples, de forma direta. Então, olha só. Essa estrutura, o que está acontecendo? Ela tende a girar, né? Por causa dessas minhas cargas. Então, provavelmente, esse meu HA, ele vai estar posicionado o quê? Para a esquerda. Vamos colocar aqui qualquer coisa na hora do cálculo, a gente vai descobrir se realmente era para lá. Então, aqui no meu apoio de segundo gênero, no ponto B, eu tenho uma reação de HB, vou colocar para a direita, e um H e um VB, então, na vertical aqui para Vamos calcular, antes de tudo, vamos verificar a estaticidade, né? Saber se ela é uma treliça isostática, para que a gente possa calcular. A gente vai precisar do quê? Do número de barras mais o número de reações de apoio, igual a 2 vezes o número de nós. Então, essa formulazinha, se você quiser anotar em algum pedacinho de papel, no seu dedo, na hora da prova. Brincadeira. Vamos lá. Então, o número de barras. Vamos contar essas barras aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 barras. Atenção aqui, não conta como uma barra essa linha toda aqui não, hein? Então, cada pedacinho aqui ó, é uma barra. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 barras. E 3 reações de apoio. Então, 9 barras mais 3 reações de apoio, igual ao quê? Número de nós. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 números de nós, né? Então, 9 mais 3, 12, igual a 2 vezes 6, também 12. Então, 12 é igual a 12. Ok, uma estrutura isostática. Então, o segundo passo, calcular as reações de apoio. Vamos lá. Somatório das forças Y. O para cima vai ser o nosso positivo. Então, o que a gente tem aqui? VB, o 15 menos e o 10 também vai ser menos negativo. Então, VB menos 15 menos 10 igual a 0. Menos 15 menos 10 dá menos 25, passa para lá positivo. Então, VB vale 25 kN. Deu positivo, ok, VB é para cima. Somatório, então, do momento em B. Por que momento em B? Lembrando, façam sempre o momento onde tem o apoio de segundo gênero. Porque se você fizer no apoio de primeiro gênero, pode acontecer em estruturas como um pórtico, né? Que essas duas reações vão fazer momento, então você vai ter duas incógnitas aqui. Então use sempre o apoio de segundo gênero, tá bom? Então vamos calcular aqui. Momento, vamos ter bastante momento aqui. H faz momento, sentido anti-horário ao positivo, então H é positivo. Já vamos colocando aqui para você ir conferindo. H vezes o quê? 2, que é a distância desta carga até o meu ponto B. Então, H vezes 2, o 15 está no sentido horário, então ele vai ser negativo. 15 vezes quanto?
2. Essa é a distância. Então, menos 15 vezes 2. E o 10 também faz momento no sentido horário. Então, ele é negativo. Então, 10 vezes 4 negativo, igual a 0. HA vezes 2, não dá para a gente fazer, então mantém. 15 vezes 2, 30. E 10 vezes 4, 40. Então vai ficar menos 30, menos 40 dá menos 70. O 70 passa para lá positivo. 70 positivo e o 2 passa dividindo. Então HA igual a 35, né? 70 dividido por 2 igual a 35 positivo, ó. Então realmente HA ele era para a esquerda. E depois o somatório então das forças X igual a 0, para a direita o nosso positivo. Então o que a gente tem? Só temos aqui, ó, isso aqui vertical, vertical, o HB e o HA. Então o HA é para cá, menos HA, mais o HB que está para a direita. Então HA vale 35, né? Passa para lá positivo, então o H está aqui negativo, passa para lá positivo. O H vale 35, então HB é igual a 35 o quê? Para a direita. Então agora vamos para o terceiro passo, calcular o nó A. Então aqui eu redesenhei a estrutura, esse pedacinho aqui, tá ok? Aqui o nosso H, que agora a gente já sabe, vale 35, então já coloquei. Vamos fazer o somatório, então, das forças Y. Nós só temos aqui, então, o NAC, né? NAD não, menos 30, o 35 também não. Então só temos o NAC. Então, o NAC está para baixo, então ele é negativo, menos NAC vezes o quê? O seno, né? Porque ele está sem o ângulo, seno de 45. Então, 0 dividido por seno de 45, né? Então, o NAC, ele é o quê? Uma barra neutra, porque a sua carga é 0 kN. Então, agora vamos calcular o nosso somatório das forças X. Para a direita, nosso positivo. Então, nós temos aqui o menos 35, né? Porque ele está para a esquerda, então menos 35. Para a direita, NAD positivo e o NAC com o seno de 45. Então, vai ficar menos 35 mais NAD mais NAC cosseno de 45. Então, menos 35. O NAC a gente acabou de descobrir que vale 0. Então, 0 vezes cosseno vai dar 0. Então, NAD igual, 35 vai passar para o outro lado, positivo, NAD igual a mais 35, se é mais, é valor de tração. Então, no nó B, aqui nós temos, redesenhei aqui essa parte. Vamos lá. Carga de 35, 25, NBC e NBE. Só duas incógnitas, ok, dá para a gente resolver sem sistema. Então, o somatório das forças Y igual a 0 para cima, positivo. Então, nós temos aqui o 25, positivo, e o NBC sem o ângulo de 45. Então, NBC vezes o seno de 45, que mais 25. O 25 vai passar para lá negativo e o seno vai passar dividindo. Então, menos 25 dividido por 45. Então, vamos fazer aqui na calculadora. Menos 25 dividido por seno de 45. Dá 35,35 negativo. Se é negativo, é compressão. Então, somatório das forças X igual a 0. Para a direita, o nosso positivo. Para a direita, então, nós temos 35 mais NBE mais NBC com o seno de 45, cosseno de 45. O valor de NBC é menos 35,35, então vem aqui o sinal. Menos 35 vezes 35 vezes cosseno de 45 vai dar o quê? 25. Então, 35 mais com menos, menos 35 menos 25 dá 10, né? 35 menos 25 vai dar 10 positivo, então vai passar para lá negativo. Então, NBE
igual a menos 10 kN. Se ele é menos, ele é compressão. Nosso ponto C, C. Então nós já temos aqui os valores de NaC, NCA, NBC, que nós já calculamos, e falta achar então o NCD e o NCE. Essa questão, como eu falei para vocês, eu fiz questão de colocar aqui no nosso curso, porque pode acontecer e vai acontecer com certeza, o seu professor vai colocar na prova questões assim. E vou ensinar aqui você a resolver, só precisa de bastante atenção e calma que a gente vai conseguir. Então vamos fazer o somatório das forças Y. O que nós temos aqui? Para cima nós vamos ter o NAC sem o ângulo de 45, o NCD sem o ângulo, e para baixo nós vamos ter NBC sem o ângulo e NCE sem o ângulo. Então vamos escrever isso daqui. NCE vezes seno de 45, positivo porque está para cima. NCD vezes o seno de 45 porque está para cima, é positivo. Menos, agora o NBC, menos NBC vezes seno de 45. E o NCE vai ser menos também, vezes o seno de 45. Então vamos substituir os valores que a gente já tem. O NCA vale 0, o NCD a gente não sabe, o NBC vale menos 35,35 e o NCE a gente também não sabe. Então, substituindo vai ficar desta forma, lembrando que o sinal vem também. O 0 aqui vai matar aqui o meu seno de 45, o NCD continua. O 35 vezes seno de 45, vamos ver quanto que dá. Vezes seno de 45, dá 25. Então, menos com menos dá mais. Passando para o outro lado, ele vai vir como negativo. Então, menos 25. Bom, aqui nós temos... Deixa eu voltar aqui. Prestem atenção. Nós temos o seno de 45 neste cara aqui e o seno de 45 nesse cara aqui. E esse aqui é o valor de 25. Então vamos cortar esse seno de 45. Como é que a gente faz isso? Simplificando a nossa equação por seno de 45. Então a gente vai cortar esse com esse com esse, e o 25 vamos dividir por seno de 45. Então vai ficar NCD, cortou, menos NCE, 45 cortou, e 25 dividido por seno de 45 igual a 35,35 negativo. Então aqui nós montamos a primeira equação. Nós temos duas incógnitas e a gente então não vai conseguir. A gente vai precisar de uma segunda equação. Então vamos fazer o somatório das forças X. Vamos lá. O que temos na horizontal? Menos NCA cosseno de 45, menos BC vezes cosseno de 45, mais NCD vezes cosseno de 45, mais NCE cosseno de 45. Os valores que a gente já tem, vamos substituir. NCA, NBC, o NCD e o NCE a gente não sabe. Então, mesma coisa aqui, ó, vai dar 25, passa para lá negativo, né? 25 positivo passa para o outro lado negativo. E aqui a gente tem a mesma fórmula em cima, só que com o cosseno. Então vamos subtrair, vamos dividir esse cosseno de 45 aqui. Essa equação vamos simplificar por cosseno de 45. E aí a gente tem a nossa segunda equação, NCD mais NCE igual a menos 35,35. A equação número 2. Então agora que a gente já tem duas equações, vamos redesenhá-las aqui. Bom, se eu fizer o somatório dessas equações, eu consigo eliminar o NCE. Se eu não conseguisse, eu ia ter que multiplicar por menos 1 para deixar um lado negativo, né? Então, mas nesse caso aqui, se eu somar, eu vou ter o quê? 2 NCD, NCD mais NCD, 2 NCD, menos CE
mais NCE dá 0, mais 1 com 1, menos 1 dá 0. E o menos 35,35 menos 35,35 dá menos 70,70. Então eu vou passar esse 2 dividindo NCD igual a menos 35,35 kN. Se é negativo, valor de compressão. Então agora eu pego esse NCD e vou substituir em alguma fórmula. Eu pego qualquer uma, vou pegar essa daqui, a equação 2, ó, NCD mais NCE igual a menos 35. Então, o NCD vale menos 35, vai passar para o outro lado positivo, então o NCE vai ser menos 35,35 mais 35,35. Então, o NCE é uma barra neutra, com 0 de kN. Então, entenderam? Quando eu tenho duas barras aqui, ó, inclinadas e eu tenho que achar, eu vou fazer o somatório do Y, somatório das forças X, vou achar as duas equações, depois eu vou somá-las, achar a primeira incógnita, depois eu substituo e acho a segunda. Bom, e agora vamos para o nosso nó F. Temos aqui duas incógnitas e uma carga. Somatório das forças Y. Para cima, então nós temos o menos 10, aqui, ó, tá para baixo, então é menos 10, menos NFE vezes o seno de 45. Menos o 10 passa para lá positivo. Como o nosso lado aqui está negativo, a gente vai multiplicar por menos 1 e passar o seno dividindo. Então vai ficar menos 10 sobre seno de 45, NFE igual a menos 14,14, né? Dividir aí, ó, 10 por seno de 45, 14,14. Se é negativo, esforço de compressão. E o somatório, então, das forças X igual a 0. Para o lado direito positivo, temos aqui menos NFD, tá para lá, negativo, menos o que? NFE, com o ângulo de 45. Então, NFD a gente não sabe, NFE a gente acabou de achar aqui, ó, menos 14,14. Trago o sinal junto, menos com menos mais. Então, 14,14 vezes cosseno de 45 dá 10, né? Arredondando aqui. Então, vai dar menos com menos mais. Menos com menos mais. O mais está para cá, passa para lá, negativo. Então, os dois lados ficam negativos. Multiplico por menos 1, né? NFD, então, é igual a mais 10. Se é mais 10, tração. O nó D, aqui, ó, nós temos, o nó D aqui nós temos 4 cargas, sendo que a gente já sabe 3 delas, ó. Então só falta achar o que? O NDE. Então vai ser bem facinho aqui, bem simples. Somatório, o NDE é vertical, né? Então vamos fazer o somatório das forças Y, para cima, positivo. O que eu tenho aqui, ó? Menos 15, NDC com o ângulo de 45 e o NDE, todos negativos. Então, menos 15, menos NDC, vezes cosseno de 45, menos NDE. Menos 15, aí o NDC vale menos 35, ó, 0,35, então ele vem negativo, menos com menos vai dar mais. E o NDE é o que a gente vai descobrir. Então, 15, vamos lá, 35,35 vezes cosseno de 45 dá 25. Menos 15 mais 25, 10. Então ele passa para lá negativo, vai ficar menos NDE, menos 10. Então menos com menos, multiplica por menos 1, né? NDE igual a mais 10. Tração. Então agora que a gente já conseguiu calcular todas as cargas, a gente pode colocar a nossa resposta aqui. Então como é que ficou? A barra
do ponto A D fica mais 35, se é mais tração. Aqui o AC ficou uma barra neutra. BC fica menos 35,35 compressão. BE fica menos 10 kN compressão. O CD fica menos 35,35 compressão. O CE fica uma barra neutra também. Aqui ó, a gente pode observar ó, que essa barra toda, que seria aqui o A até o E, ela fica com os mesmos esforços, tá vendo? E aqui ó, na barra BD, ela também fica com os mesmos esforços. Então, quando você fizer uma conta assim, verifica isso se você conseguiu, a não ser que tenha uma carga, alguma coisa assim que vai influenciar, mas a tendência é sempre estar assim, ó, igual, tá? Então isso é uma ajuda para você saber se você errou ou acertou. DF vale mais 10 kN. O DE vale também mais 10, tração. E o EF vale menos 14,14, compressão. Tá bom? Obrigado por essa aula. Essa aula ficou mais extensa, mas ela precisava um pouquinho de atenção por causa dos sistemas. Então, muito obrigado e bons estudos. Vamos para mais um exercício?